Com a chegada do final do ano, é muito comum o desejo de colocar as pendências em dia. Porém, muitas vezes a saúde, que é tão importante para o nosso bem-estar, fica de lado. Mas ainda dá tempo de curtir o período de festas com tranquilidade. Nessa edição do Saúde em Pauta, nós vamos falar sobre a importância dos exames de rotina. O nosso entrevistado é o médico endocrinologista Matheus Schettini. Olá, doutor Matheus. Seja bem-vindo ao nosso programa e obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço o convite e eu estou à disposição para a gente tentar tirar essas dúvidas. Doutor Matheus, para a gente começar a falar sobre o assunto, quais os exames que aquelas pessoas que querem passar as festas de fim de ano tranquilas devem realizar e devem se preocupar? A solicitação de pedido de exames, nós médicos, a gente leva muitas coisas em consideração. Então, é importante a pessoa procurar um médico e, através da consulta médica, esse médico vai, através de informações que ele tenha na entrevista com o paciente, que a gente chama de anamnese, através do exame físico que a gente faz, na ausculta do coração, na ausculta do pulmão, na palpação do abdômen, né, na palpação de pulsos, né? A gente acaba identificando alguns problemas e assim pedindo alguns exames, né? Então, a solicitação de pedido de exames ela tem que ser muito criteriosa. Então, a gente não precisa pedir todos os exames, que isso é uma má prática clínica. Então, a gente leva em consideração muitas vezes a idade do paciente, os fatores de risco que esse paciente tem, os antecedentes familiares. Então, se é uma pessoa que já traz alguns tipos de doenças familiares, né, genéticas, que a gente pode estar solicitando esses pedidos de exames. Características do exame físico dessa pessoa, a gente já pode ir utilizando e pedindo esses exames para fazer, né, o que a gente chama desse check-up. Mas claro que existem alguns exames mais básicos de rotina que a gente pede na nossa prática, que é um hemograma, às vezes uma glicemia, um colesterol, função hepática, triglicérides, função renal, né? Geralmente já faz parte de uma triagem básica, mas a gente leva em consideração esses outros fatores. Você falou em triglicérides, é uma palavra que a gente escuta muito, mas pouco sabe o significado. Explica para a gente o que é essa substância? O triglicérides é um tipo de gordura, de lípides, né, que o nosso organismo tem, que basicamente a grande função dele é estoque de energia. A gente utiliza o triglicérides quando a gente precisa de energia para nossas atividades e para a função do nosso corpo, a gente precisa do triglicérides. Tá? Esse triglicérides, o nosso fígado pode produzir, tá? Porém, a gente acaba tendo ele também através da alimentação, aí, principalmente por excesso de energia, de alimentos calóricos. Então, alimentos principalmente com muito carboidrato, gorduras. Então, quando a gente tem um excesso de calorias, a gente vai acumulando triglicérides, que apesar de ele ter essa função benéfica de dar energia, quando a gente tem um aumento desse triglicérides no nosso organismo, ele é fator de risco para doenças cardiovasculares, tá? Então, infarto, pressão alta, derrame, e também quando ele está muito alto, a gente pode ter até pancreatite por conta disso. Então, o triglicérides é um marcador para a gente de saúde. Falando em doenças cardiovasculares e em colesterol, quando pegamos o exame é comum vermos vários tipos, várias letrinhas. Quais são as diferenças entre esses símbolos e qual é o colesterol que é chamado colesterol ruim, aquele que a gente deve se preocupar? Exatamente. Quando a gente pega aquele colesterol, né, a gente sempre tem um colesterol total. E aí o colesterol total são a soma de todos os colesteróis. A gente tem vários colesteróis. E, na verdade, o que ali a gente acaba somando, na verdade, são as proteínas que carregam o colesterol. Tá? Então, a gente tem o HDL, que é o colesterol que a gente diz bom, né? E esse HDL, a gente tem, ele estando bom, significa aí que ele acaba tirando aquela gordurinha que entope as veias, então ele é considerado o faxineiro que vai tirando aquelas gordurinhas das nossas veias e artérias, tá? Mas a gente tem o colesterol ruim, que é o LDL, e esse é o que geralmente a gente tem que se preocupar, porque esse LDL, principalmente em pessoas que têm síndrome metabólica, que já têm diabetes, têm doença cardíaca, já têm uma propensão, eles são muito densos, eles são muito pequenininhos, eles acabam acumulando bastante nas nossas artérias, né? E acarretando as doenças ateroscleróticas que a gente chama,
né? Então, infarto, AVC, oclusão de artérias periféricas. Então, é esse colesterol que a gente tem que tomar cuidado. E uma coisa muito importante que a gente tem que prestar atenção é que, às vezes, vem aqueles valores de referência que a gente tem lá, e nós médicos geralmente não utilizamos aqueles valores de referência, porque o LDL ele depende muito, a referência que a gente vai deixar o paciente se falar que está bom ou está ruim, depende muito do risco cardiovascular desse paciente. Então, por exemplo, se a gente tem um paciente que já teve um infarto, tá? Então esse paciente a gente classifica ele, do ponto de vista cardiovascular, de um paciente de muito alto risco cardiovascular. E esse paciente a gente tem que deixar uma meta de LDL, de colesterol ruim, abaixo de 50. E às vezes a gente vê lá na referência, olha, até 100 tá bom, até 130 tá aceitável. Mas a gente não usa esses parâmetros. E claro que cada classificação tem uma meta, então por isso que é importante a avaliação do médico nesse sentido. O valor de referência ele é mais genérico e o acompanhamento do paciente é individualizado, né? Perfeitamente, exatamente. A gente sempre tem que individualizar o tratamento do paciente. Eu sempre brinco, e na verdade é uma verdade, a gente não trata o exame, a gente trata o paciente. Então, a gente tem que levar em consideração sempre aquilo que o paciente nos traz de histórico, de doenças, para a gente poder tratá-lo de uma forma adequada. Durante a pandemia de Covid-19, o número de pessoas com diabetes tipo 2 cresceu 16% no mundo. Como que os exames de rotina podem ajudar na prevenção dessa doença, que é uma doença muito séria e muito presente aqui no Brasil? Tá. Houve realmente um aumento muito grande, a gente tem visto isso, não só em pesquisa, mas no dia a dia de consultório. Isso deve a vários fatores. Um é porque o grande fator de risco para se ter diabetes tipo 2 é a obesidade. Então, na pandemia, a gente ficou mais sedentário, com mais ansiedade, acabou comendo mais, e aí aumentou o peso, e isso aumentou aí a incidência de diabetes. Muitos dos tratamentos para o COVID, quando o paciente estava hospitalizado, foi através de glicocorticoide. O corticoide aumenta a glicemia, então os pacientes, né, acabaram ou tendo diabetes ou descompensando diabetes por conta do uso de corticoide. Tá? E também pelo próprio, as pessoas procuraram menos também o serviço de saúde, né? Então isso também fez com que aumentasse o aparecimento do diabetes. A principal prevenção do diabetes é você prevenir a obesidade, é você ter um estilo de vida saudável. Então, você ter o peso adequado, ter alimentação adequada, fazer atividade física de forma adequada, rotineira, regular. E através de alguns exames básicos de glicemia de jejum, a gente já consegue detectar, né? E existem outros exames, a gente pode fazer um outro exame chamado hemoglobina glicada, que esse acaba vendo a média da glicemia nos últimos 3 meses. Tá? E um teste que às vezes é mais específico, a gente faz aquela curva glicêmica que geralmente grávida faz no meio da gestação, onde o paciente ele toma uma água com uma certa quantidade de açúcar, de carboidrato, e fica dosando a glicemia. E aí, quando lá no tempo de 2 horas ele está muito alto, também a gente pode dar o diagnóstico de diabetes ou de pré-diabetes. Doutor Matheus, eu acho que a gente já falou algumas vezes aqui durante a nossa conversa, mas eu acredito que, para finalizar, é importante deixar claro que o exame por si só, ele não salva ninguém, que o médico precisa fazer o acompanhamento, a avaliação clínica e a análise desses exames. Quais são os riscos daqueles pacientes que ficam baseando em pesquisas na internet ou naquilo que o amigo disse ou aconselhou? Excelente questionamento, é importante a gente frisar, porque o médico ele teve treinamento durante toda a sua formação para poder interpretar os exames. Né? O exame não é, como o próprio exame, o exemplo que eu falei do colesterol, não é exatamente um número ali que a gente tem que ver, a gente tem que ver todo um contexto. E o médico tem essa capacidade né, foi formado para isso. Então, muitas vezes, um exame no qual ele está normal, você vai ver dentro das referências, está tudo bem? Geralmente, às vezes, para aquele paciente não está tudo bem. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes, o exame está um pouquinho alterado, ou até mesmo alterado, e isso não tem significado clínico. Às vezes, olha, vamos repetir esse exame. Às vezes, esse exame pode ser por conta de um medicamento que você tomou no dia ou algumas semanas antes. Então, o médico tem essa capacidade de interpretar e dar o condicionamento e dar a conduta correta de acordo com aquilo que ele viu, não só com o exame, mas todo o histórico do paciente. Então, é muito importante, tá?
essa avaliação médica para a gente evitar ou o paciente não ligar porque achar que o exame está tudo bem e na verdade não está, ou o paciente se desesperar por algo que está um pouco alterado, mas que na verdade não tem significado clínico nenhum. Isso é muito comum na prática clínica. Muitas vezes se cria-se um pânico por uma questão simples, né, de ser resolvida. Doutor Matheus, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Acho que foi bastante esclarecedor o nosso bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade. É importante a gente estar conversando sobre saúde, conversando sobre essas coisas para esclarecer a população. Agradeço bastante a oportunidade. E você, está com os exames de rotina em dia? Se não, procure um médico de sua confiança. Hoje, o Saúde em Pauta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!